Notação científica. Professor Roberto. A notação científica é utilizada não só na matemática, mas também na química e física. Ela nos permite fazer cálculos com números muito grandes, macro, ou números muito pequenos, micro. Podemos calcular aproximadamente a distância entre nosso planeta e as estrelas, ou medir a espessura de um vírus. A distância entre o Sol e a Terra, por exemplo, é de 150 milhões de quilômetros e pode ser indicada por 1,5 vezes 10 elevado à oitava potência. Notação científica. A espessura de um vírus é aproximadamente 8 centésimos de milésimos e pode ser indicado por 8 vezes a potência de 10 elevado ao expoente 5 negativo. Notação científica. Para entendermos como transformar um número em notação científica, precisamos entender como trabalhar com potências de base 10. Exemplos. Temos aqui uma potência de base 10 elevado ao expoente 1, onde 1 é o expoente, 10 é a base. Exemplo A. Nós temos ali 10 elevado a zero, ou seja, a base é 10 e o expoente é zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. No exemplo B, nós temos 10 elevado ao expoente 1. Todo número elevado ao expoente 1, o resultado é o próprio número, nesse caso, a base 10. No exemplo C, nós temos a base 10 elevado ao expoente 2, ou ao quadrado. Isso quer dizer que a base está multiplicando por ela mesma duas vezes. Nós temos 10 vezes 10, que é igual a 100. No exemplo D, nós temos a base 10 elevado ao expoente 3, ou ao cubo. Então, nós temos 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. No exemplo E, nós temos a base 10 elevado à quarta potência, ou expoente 4. Então, nós temos o 10, que é a base, multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Nós temos lá 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10.000. Observe que o expoente indica a quantidade de zeros após o número 1 no resultado. Então, se você tem uma potência de 10 elevado ao expoente 1, então você tem um 1 mais o zero, 10. Se a potência de 10 está elevado ao quadrado, então você tem 1 mais os dois zeros, ou seja, o expoente indica o número de zeros que você vai colocar ao lado do número 1. Quando a base 10 possui um expoente com número negativo, fazemos da seguinte forma. Exemplos. Observe que temos aqui uma base 10 elevada a um expoente negativo, o expoente 1. Então vamos para o exemplo A. 10 elevado ao expoente 1 negativo. O que será igual? Bom, para resolvermos uma potência cujo expoente é negativo, nós fazemos o inverso. Nós colocamos esta base em forma de fração. Fica 1 sobre 10 elevado à primeira potência. Observe que o expoente ele se torna um valor positivo. E aí sim nós vamos ao resultado, que será igual a 0,1, ou melhor, 1/10. Observe que o zero ali do denominador, ele representa uma casa decimal. Então, a vírgula andou uma casa para a esquerda, por isso ficou 1/10. No exemplo B, nós temos 10 elevado ao expoente 2 negativo. Então, nós vamos fazer o inverso, transformar em forma de fração. Nós vamos ter 1 sobre 10 elevado ao quadrado. E vamos obter o resultado. Observe que o expoente ali 2 está indicando
quantas casas nós vamos andar para a esquerda. Nesse caso, andou 2 casas, a partir do 1. Ó, o expoente não é 2? Andou 2 casas para a esquerda. 1, 2. No exemplo C, nós temos 10 elevado ao 3 negativo. Fazemos o inverso. Colocamos essa potência em forma de fração. Então, nós temos 1 sobre 10 elevado à terceira potência, ou ao cubo. O resultado vai nos dar que a vírgula vai andar 3 casas para a esquerda. Observe, o expoente não é 3? A vírgula vai andar a partir do 1, 3 casas para a esquerda. Olha lá, 1, 2, 3. No exemplo D, nós temos 10 elevado ao expoente 4 negativo. Então, fazemos o inverso. Vai ficar 1 sobre 10 elevado a 4. Não esqueça que em cada vez que nós fazemos o inverso, o expoente se torna positivo. E nós vamos obter o resultado dessa fração. Vai ficar 1/10 de milésimo. Olha só, observem lá. A vírgula andou para a esquerda 4 casas, de acordo com o expoente. Olha lá. 1, 2, 3, 4, a partir do número 1. Observe que o expoente indica a quantidade de casas decimais que andamos para a esquerda, contando a partir do número 1. Para escrevermos um número na forma de notação científica, procedemos de maneira a colocá-lo na potência de base 10. Exemplos. O exemplo A. Nós temos 23 centésimos de milésimos, onde o resultado será 2 inteiros e 3 décimos vezes a potência de base 10 elevado a 5 com expoente negativo. Observe que para obtermos esse resultado, a vírgula andou para a direita 5 casas a partir do zero, até o primeiro número diferente de zero, que é o 2. Então, ela andou 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Após o número 2, você coloca a vírgula, repete o 3, multiplica pela potência de base 10, conta-se as casas, quantas você andou, que no caso foram 5, e coloca o sinal negativo, porque o valor decimal é micro. No exemplo B, nós temos ali 2 centésimos. De novo, a vírgula vai andar até o primeiro número diferente de zero. Nesse caso é o 2. Então, a vírgula andou até o 2. E ele andou quantas casas? 3. Quando a vírgula anda 3 casas para a direita, então o expoente será negativo, porque você está trabalhando com o número decimal. Então, você tem 2 vezes a potência de 10 elevado a 3 negativo. Letra C. Nós temos ali 587 centésimos de milésimos. Novamente, a vírgula vai andar para a direita. Ela vai se deslocar para a direita, até o primeiro número diferente de zero, que nesse caso é o 5. Então, o nosso resultado vai ficar 5 inteiros, 87 centésimos, vezes a potência de base 10, elevado ao expoente 4 negativo. Por quê? Porque a vírgula se deslocou 4 casas para a direita, e você está trabalhando com um número decimal, transformando ele em notação científica. Exemplo D. Temos 510 mil. 510 mil já é um número macro, ele é maior. Então, nesse caso, a vírgula se desloca para a esquerda e não para a direita. A vírgula está ali depois do zero, ela não aparece, mas ela está lá. Então, você vai andar com ela até o primeiro número diferente de zero, que nesse caso é o 1. Então, a vírgula vai ficar ali, ó, antes do 1. Então, vai ficar 5,1, ou seja, 5 inteiros e 1 décimo, vezes a potência de base 10, elevado ao expoente 5, a quinta potência. Por que 5? Porque a vírgula andou da direita para a esquerda 5 casas. Letra E, 7 milhões. Então, novamente, a vírgula vai se deslocar lá da direita do último zero para a esquerda. Nesse caso, a vírgula ela ficou ali, ó, antes do 7. Então, você tem 7 vezes a potência de base 10
elevado ao expoente 6, porque ela se deslocou 6 casas até chegar ao 7. Olha lá, 7 vezes 10 elevado à sexta potência. Letra F, 158 bilhões. Então você tem, a vírgula vai andar lá da direita para a esquerda até chegar no número 8, que é o primeiro número diferente de zero. Então, nós vamos ter 15 inteiros, 8 décimos, vezes a potência de base 10. E quantas casas andou? Do último zero até o 8, ele andou 10 casas. Então, o expoente é 10. Observe que quando o número é macro, o expoente é positivo. Quando o número é micro, o expoente é negativo. Quando o número é macro, a vírgula anda da direita para a esquerda. Quando o número é micro, ela anda da esquerda para a direita. Observe que nos exemplos A, B e C, a vírgula desloca-se para a direita até o primeiro número diferente de zero. Nos exemplos D, E e F, a vírgula desloca-se para a esquerda até o primeiro número diferente de zero. Visite meu blog. Até mais.